Fala, Fala, maninho. mano. Tá me ouvindo bem, mano? Será que meu áudio tá melhor hoje? Tô te ouvindo bem, mas tá baixo, mano. Pra mim tá baixo. É, como será que eu consigo melhorar isso? Melhorou alguma coisa? Tá, eu te ouço bem. Tá. Vou tentar mudar, falar um pouco mais alto também. Tá bem. Aleluia. Eu te E ouvi aí, aí mano? Como é que falando, tá mano. por aí? Tudo bem? Graças Tá as a coisas? Deus. Graças ao bom Deus, tudo caminhando bem. Te ouvi falando aí sobre a questão dos feedbacks, né? E queria reforçar também isso daí, falar para os irmãos que o nosso propósito com esse tempo juntos, né, é nos Sim. edificarmos mutuamente. Então, não é a ideia aqui não é que isso seja algo exclusivamente nosso, do Ednei ou o meu, né, mas da edificação mútua. Então, a gente está super aberto e desejoso pelos feedbacks dos irmãos, né? Que os irmãos nos digam acerca de tempo, a qualidade do áudio, tudo que você entende que pode melhorar esse projeto, a gente está super aberto e desejoso, na verdade, né? Que a gente quer. Oi, Gabi, a gente quer entregar o melhor possível, tanto tecnicamente quanto de conteúdo mesmo, de princípios, né? O nosso alvo principal é de fato falar de princípios, falar daquilo que Deus tem nos dado de alguma forma entendimento. Eu acho que é importante enfatizar que a gente não quer se colocar aqui como os donos da verdade, pelo contrário, a gente está num processo aqui aprendendo juntos, mas a gente quer compartilhar daquilo que tem a ver com princípios eternos, com o que está na Bíblia, com o que está na palavra, né? Óbvio que talvez em um momento ou outro a gente vai sinalizar algo que é uma opinião pessoal ou uma experiência pessoal, mas a gente sempre enfatizando, né, como que nem tem uma citação de Paulo que ele fala, né, isso disse Jesus, e tem uma outra parte que ele fala assim digo eu, não o Senhor, né? Então Paulo faz questão de enfatizar, olha, isso aqui é o que está na Bíblia, é o que o Senhor Jesus disse, mas isso aqui é algo que no meu entendimento é uma coisa que é útil, que pode ser edificante para vocês, né, para os irmãos. Então a gente vai compartilhar essas questões, sempre deixando claro aquilo que é princípio bíblico e aquilo que é um entendimento pessoal nosso ou uma experiência que a gente teve. E nós gostaríamos super, irmãos, que vocês participassem disso conosco, porque como a Ednei falou da vez passada, né? Se o pão não é compartilhado, então não faz sentido. Se essa é uma reunião fosse apenas entre o Ednei e eu, uma conversa entre nós, a gente já faz isso, a gente já tem tempo fazendo uma chamada, a gente não precisaria fazer uma live, né? Então, Verdade, mano. é isso. Né, mano, Ednei? É exatamente isso, mano. E essa é a nossa proposta, né? Para que as pessoas fiquem à vontade para poder chegar e compartilhar e perguntar, para a gente poder estar caminhando e compartilhando aquilo que o Senhor tem nos confiado, né? Eu tenho entendido, mano, que esse é um tempo, assim, muito singular que a gente está vivendo como igreja, onde nós não podemos omitir aquilo que nós carregamos. Uhum. E, e eu louvo a Deus pela sua vida, por aquilo que você carrega, e a gente poder, com o máximo possível, a gente poder entregar isso. A gente poder... Eu tenho visto de perto, assim, pessoas há tanto tempo caminhando com o Senhor, mas, assim, ainda carecendo de tanto entendimento teológico, não a teologia da sala de aula, mas quem é Deus, né? E a forma como se relaciona com Deus. A forma como nós entendemos é a forma como nós vamos nos relacionar com Ele, né? E essa Uhum. é a nossa proposta aqui, a gente poder, acho que bem mais aprender do que ensinar qualquer coisa, né, mano? E o Senhor está nos esticando aqui, isso para nós é muito novo, estar aqui nesse lugar de visibilidade, para poder entregar aquilo que o Senhor nos confiou. E hoje nós vamos falar sobre intimidade. Uhum. É isso, né, É mano? isso aí. Acho que esse é um assunto. A gente falou da última vez, né, no nosso primeiro tempo juntos, a gente falou sobre o fundamento que é Jesus. E eu acho que é muito importante, né? A gente começa ali, na revelação desse fundamento, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que essa é a pedra sobre a qual nós edificaremos as nossas vidas, tendo clareza disso.
E eu queria falar hoje sobre essa questão de intimidade, né? A gente vai falar sobre isso e, assim, eu vou falar, óbvio, né? Tipo, as coisas que eu tenho experimentado, as coisas que Deus tem falado ao meu coração e o Ed também vai falar as coisas que ele tem, né, experimentado. É, eu acho que a intimidade é o que vai definir o resultado da sua vida cristã. Eu diria que é impossível você ser um cristão que cumpre o propósito sem ter intimidade com Deus. É impossível. Eu quero te falar que assim é uma afirmação clara que eu posso te dizer, né? Não é uma opinião pessoal, mas é lendo a Bíblia, mergulhando na Bíblia, percebendo o que foi a vida de cada pessoa, o posicionamento, né? Os princípios ali revelados através da história de cada personagem bíblico, fica muito claro que é impossível você cumprir o propósito de Deus, é impossível você alcançar a plenitude, né, do caráter de Cristo sem intimidade. E eu acho que a pessoa que eu quero mais reforçar hoje é a pessoa do Espírito Santo. Essa pessoinha tão especial que é, é tão desejoso, tem tanto desejo de intimidade com a gente, que ele não veio morar conosco, ele veio morar em nós, né? E eu acho que uma analogia que é muito válida, assim, para você ter uma ideia, porque eu acho que hoje é muito triste o que a igreja tem feito com a pessoa do Espírito Santo, assim. O que o Espírito Santo se tornou para muita gente, né? Assim, como um amuleto, como uma experiência de frenesi, como uma sensação, como uma revelação, como uma profecia, como um dom. Então, assim, tipo, a pessoa do Espírito Santo virou como um dispenseiro de alguma coisa, assim, sabe? Sim. É, e não que o Espírito Santo não tenha todas as coisas, que não seja, né? Tipo, não seja de fato uma dispensa para todas as coisas, né? Eu creio que todos os dons de Deus habitam no Espírito Santo. Mas eu realmente acredito que a pessoa do Espírito Santo, ela deseja muito mais do que ser simplesmente a minha geladeira, saca? Muito mais do que ser o meu armáriozinho, a minha despensa, onde eu vou ali buscar alguma coisa. Eu acredito que não obstante, ele não veio morar com a gente, mas ele veio morar em nós. Sim. E, Mano, fala, mano. Desculpa. ainda dentro disso aí que você falou, nessa questão de ser, é impossível que a gente viva o nosso propósito sem que tenha a intimidade com o Espírito Santo, eu queria, assim, até forçar um pouco mais dentro disso aí, para a gente entender a seriedade disso que nós estamos falando. Não só é impossível nós vivermos o nosso propósito sem intimidade, mano, como o nosso propósito, ele não vai fazer sentido sem essa intimidade. Não, a nossa entrega, ela é proporcional à nossa intimidade com o Espírito Santo. E assim, inclusive o entendimento do nosso propósito, ele está muito relacionado a essa intimidade. Uhum, Eu vejo, assim, com dificuldade que a gente está tendo de encontrar o nosso propósito, porque quando eu falo de propósito, muitas vezes vem na nossa mente uma atividade. E nós só vamos entender propósito quando falarmos de propósito e vir na nossa mente uma relação. Porque é exatamente isso, mano. É sobre essa relação. E às vezes a gente está muitas vezes, e eu estou insistindo nisso para a gente poder entender o quão necessitado nós somos dessa intimidade, dessa comunhão com o Espírito Santo e quão, assim, a nossa vida não é ficar mais fácil, mas vai ficar mais boa a partir dessa relação, porque o que nós perdemos no Éden não foi nossa capacidade de fazer, mano. O que nós perdemos no Éden foi a nossa comunhão com o Senhor, ou seja, a nossa intimidade. Então, Jesus vem devolver na cruz aquilo que nós perdemos no Éden, que é a nossa comunhão. E muitas vezes nós estamos buscando no Espírito Santo algo que às vezes nós não perdemos a capacidade de fazer e não estamos desfrutando dessa comunhão, dessa relação, desse uhum. lugar de que o Senhor nos convida a estar. E muitas vezes por haver até um abuso em alguns lugares, em outros ambientes, está tendo essa dificuldade de se falar e de se ensinar sobre. Sim. É isso, mano. Eu acho que é extremamente pertinente, mano, o que você está falando sobre a questão de. é, e é interessante, cara. Eu lembro que uma vez o Espírito Santo estava me falando sobre essa questão de relacionamento, né? O Espírito Santo, o Espírito Santo é muito figura. Eu acho que, na verdade, assim, cara, é, Deus é tão lindo que
Deus fala todos os idiomas, o Espírito Santo fala todos os idiomas, mas mais do que o português do Brasil, né, ele fala o português de Minas Gerais, né? Mas É o melhor. Mais do que o português de Minas Gerais, ele fala o português de Montes Claros. Mas mais do que o português de Montes Claros, ele fala o português do Ed. Quando ele se relaciona com o Ednei, quando ele se relaciona com o Ed, ele fala o português do Ed. E por que que eu falo isso? Porque a experiência de relacionamento com o Espírito Santo, ela é extremamente singular, porque nós somos singulares, né? Não existe outro nós em nenhum outro lugar da criação. Isso, inclusive, é o que nos torna, acho que, tão especiais para Deus, né? Assim, porque nós somos absolutamente únicos. Não há outro de nós. Por mais que alguém pareça comigo, por mais que eu seja gêmeo com alguém, por mais que eu tenha aparência física ou tenha as mesmas opiniões e personalidade, temperamento e preferências, ainda assim, essa pessoa não será eu, né? Exatamente. Então, essa singularidade também é tratada de forma muito singular pela pessoa do Espírito Santo, assim. O Espírito Santo trata conosco de forma íntima, de forma particular, de forma singular. E eu acho isso tão especial, assim, porque o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, criador de tudo que existe, do que nem existe, ele se importa em se relacionar nesse nível de intimidade, né? Nesse nível de particularidade, né? E, e eu lembro o Espírito Santo me falando sobre essa questão, né? Usando analogias para me falar sobre intimidade. E ele falando assim, por exemplo, relacionamento você pode ter com muitas pessoas. Você se relaciona com o trocador do ônibus, você se relaciona com o motorista, você se relaciona com o motorista do Uber. É, mas não é porque você se relaciona com essa pessoa que você tem intimidade com ela, né? É impossível ter intimidade sem relacionamento, mas não é porque você tem um relacionamento que você tem intimidade. Então, assim, a intimidade ela fala de um relacionamento mais profundo. Ela fala sobre um relacionamento aprofundado, né? É, e às vezes a gente tem vivido um cristianismo e um relacionamento com o Espírito Santo que é um relacionamento de borda, né? Que é um relacionamento de margem, assim, sabe? Um relacionamento marginal, né? As margens da, da, do que de fato deveríamos viver, assim, a profundidade do relacionamento. E eu quero te ler um texto aqui que eu acho que é muito importante a gente pontuar, tá em João 14. É, eu vou ler a partir do verso 23, mas eu quero enfatizar o verso 23, o 26, mas eu quero ler a partir do verso 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, fará morada em nós. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, e aí eu quero frisar essa parte, né? Jesus está falando aqui da pessoa do Espírito Santo, ele está falando assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, olha só, por que eu reforço que sem essa relação com a pessoinha do Espírito Santo é impossível cumprir o propósito? Porque, primeiro, sem a pessoinha do Espírito Santo, quero te dizer, você não pode coisa nenhuma, eu não posso coisa nenhuma. Todos os dons, toda a capacitação, né, elas vêm de Deus, tudo aquilo que de fato importa, né? Tiago, ele fala que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do céu, do Pai das luzes. Então tudo que é bom e tudo que é perfeito só tem uma fonte, e não somos nós. Tudo que é bom e tudo que é perfeito vem do céu, vem do Pai das luzes. Então, essa eu só vou manifestar coisas boas de fato, ou coisas que são relevantes para a eternidade, quando a fonte é o próprio Deus. O que é bom e o que é perfeito vem dele. Então, quando eu manifesto essas coisas, de alguma forma eu estou manifestando, né, o próprio Deus, né? Mas para eu obedecer, para eu guardar a palavra, para eu guardar os mandamentos e para eu lembrar dos mandamentos, eu não vou conseguir se eu não for dependente da pessoa do Espírito Santo, né? E aí, como eu disse, infelizmente hoje vê-se muito essa questão do relacionamento com o Espírito Santo com um viés mais de dispensa, assim.
com um viés mais de geladeira. Eu vou ali pegar algo, né? Eu vou ali sentir um frisson, um frenesi, um momento de êxtase, né? Por conta das experiências que eu já tive muitas experiências bem intensas com o Espírito Santo. Então, assim, e são experiências que, cara, eu já experimentei muitas coisas na vida e quero falar assim, tipo, não tem nada que se compare. Mas não é apenas sobre isso, né? Não é, a minha relação não pode ser baseada apenas nisso, porque em todo o tempo o Espírito Santo está comigo, em todos os instantes, em todos os momentos, em todos os lugares. E ele tem muito prazer nesse relacionamento. E aí aqui nesse texto a gente vê que nós viremos, né, e faremos nele morada. E aí você para e pensa, cara, não é estranho se um casal que mora no mesmo ambiente, que mora na mesma casa, não conversa um com o outro? Imagina que um casal ou uma família, o pai, filho, mãe, filho, moram no mesmo ambiente e eles não se relacionam, eles não conversam. Isso não é esquisito? Não é normal. Concorda? Então ninguém pode dizer assim, não, tipo, a gente mora no mesmo lugar, mas a gente não se fala. Ué, alguma coisa está estranha nisso, não faz sentido, né? Você dividir um ambiente com uma pessoa e não se relacionar com aquela pessoa, não ter intimidade, não ter conversa, não ter um relacionamento, né? Uma intimidade com aquela pessoa. E aí eu te pergunto, bom, se o Espírito Santo ele não mora com você, mas ele mora em você, isso não chega a ser ainda mais absurdo do que alguém que mora na mesma casa com alguém e não se relaciona? Que não tem intimidade, não tem comunhão com essa pessoa? Então, eu quero muito reforçar sobre isso, porque a gente não vai conseguir viver uma vida plena, desfrutar das coisas, vencer os obstáculos que se põem na vida, porque a vida cristã, ela é simples, mas ela não é fácil, né? A gente vai enfrentar adversidades. Eu acho que ser cristão de verdade, por si só, já é viver na contramão do mundo. Exatamente. Princípios e valores que a Bíblia ensina, que a Bíblia nos orienta, aquilo que Jesus falou, olha, se você me ama, você guarda os meus mandamentos, né? Se você me ama, você guarda as minhas palavras. Então, guardar as palavras de Cristo, guardar os mandamentos de Cristo, assim, tipo, isso por si só já vai ser contramão do mundo. Exatamente. E, então, viver uma vida no estilo, né, do que o cristianismo, do que Jesus prega, do que Jesus é modelo, cara, ela é impossível sem um relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Exatamente. Mano, isso é muito necessário a gente estar enfatizando acerca disso. E tem algo que o Paulo Borges fala que me chamou muita atenção. E ele diz o seguinte: imagina que a partir de hoje você não vai ter nenhum problema na sua vida. Como seria a sua vida de oração? E essa reflexão, mano, eu acho que ela é válida. Por quê? Porque muitas vezes a nossa relação com o Senhor está falando muito mais das nossas necessidades do que da nossa disposição em ter uma comunhão com Ele. Claro. E olha que bizarro isso, mano. A gente está nos relacionando muito mais por interesse do que por amor. E isso, isso diretamente prejudica a nossa relação com Ele, a nossa comunhão com Ele. Então, é interessante a gente... Eu tenho exercitado isso, tentado ter tempo com o Senhor, mano, e tentar, assim, me desprender daquilo, assim, Senhor, eu não estou aqui por aquilo que eu preciso. Não é uma relação que não seja mais uma relação de interesse. Não é a minha carência, a minha pobreza de coisas, a minha necessidade de coisas que me trouxe para esse lugar. Mas foi a minha consciência de que sem esse lugar minha vida não faz sentido. E se a gente não tomar cuidado, como a gente tem, a religião tem inserido no nosso meio, tentando nos engessar e roubar a nossa capacidade de pensar e de nos relacionar, acaba que a gente tem achado que é normal, né? Assim, às vezes a gente, tanto que a nossa vida, nós temos mais tempo de oração quando a gente está em dificuldade do que quando a gente está bem, mano. Isso, assim, olha que loucura. E na verdade, e olha para você ver isso, quando eu estou bem, quando a gente está bem aqui em casa, a minha intimidade com a minha esposa, a gente sai mais, a gente se diverte mais, a gente tem mais comunhão juntos do que quando a gente está mal. E aí com Deus isso já é o oposto. Olha que loucura. Então se a gente não nos
atentarmos a isso, mano, a gente vai vivendo, assim, um cristianismo, mas aquém daquilo que nós fomos chamados para viver. Porque quando a minha relação é por interesse, mano, assim, o Senhor, a misericórdia dele nos alcança, nos constrange, mas ele sempre quer nos levar para esse lugar, assim, de comunhão, pela comunhão. A comunhão pelo prazer da comunhão. E é tanto que quando a gente está, quem tem, quem já teve essas intimidades com o Senhor, a nossa vontade é apenas uma, Senhor, que eu não saia desse lugar. Que, meu Deus, como eu negligenciei esse lugar. Mano, eu não sei assim quanto a você, mas o meu sentimento é esse. Fala, Pai, perdão por eu ter negligenciado esse lugar tantas vezes e você fica constrangido, mano. E é esse encorajamento que eu tenho buscado dar para as pessoas que têm nos ouvido e têm me ouvido aqui também de forma bem mais direta. Querido, entra para dentro do seu quarto e deseja isso. Deseja isso. Porque senão a gente vai fazer do Espírito Santo a nossa dispensa. E assim, e a gente vai viver no pior dos mundos. Mano. É verdade, mano. Mano, Você sabe Jorge tá aí com a gente, ó. Homem de Deus, na terra tá aí, mano. quem, mano? João Gonçalves. Isso. Paz, maninho. A Gabi também, que mora aqui na Alemanha. Faz parte de uma família preciosa que eu amo muito, tenho muito carinho. Mano, eu acho que o seu áudio não sei se abaixou pra mim. Jorge, me dá um feedback aí, mano. Desculpa, Sobre mano. o áudio Vou do falar Val. mais alto. Melhorou agora? Pra mim, sim. Ok. Eu tava falando mais baixo, talvez. Tava falando que a Gabi também tá aí com a gente. Faz Abraço, parte de Gabi. faz parte de uma família preciosa aqui das Alemanhas. É, eu, eu acredito, mano, sabe? Assim, como você tava falando, né? É muito interessante pensar, porque eu acho que quando você é marcado por esse lugar da intimidade, isso te leva, cara, para uma posição diferente de viver a vida, de experimentar a vida. Eu não estou dizendo que você vai ficar isento ou imune a sentir, porque faz parte da nossa vida ter sentimentos, né? Foi Deus quem deu o sentimento ao homem, a capacidade de sentir, né? De ter emoções. No entanto, esse lugar do sentimento, ele não é o lugar do governo, né? Não deveria ser o Não. lugar que dirige as nossas vidas, mas a gente continua sentindo, né? Então, é muito legal quando você cresce nesse relacionamento com o Espírito Santo, porque ele vai trabalhando a sua identidade. E aí vai mudando a base com que a sua identidade é formada e é firmada, e isso faz com que você passe de forma diferente pelas situações, mesmo aquilo que te faz sentir desconfortável, né? Essa mudança de mentalidade que é produzida pelo Espírito Santo, ela não te isenta de sentir algumas coisas, ela não te isenta da realidade lá fora, né? Eu posso assim usar o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que eu acho lindo, inclusive, isso, porque a Bíblia ela é tão verdadeira, ela é tão sincera, tão transparente, ela não tira, ela não ocultou, o Deus não quis que a Bíblia ocultasse as falhas ou as fraquezas ou os momentos de dor de ninguém, cara. De ninguém, assim, tipo, de ninguém. Nem mesmo de Jesus, né? Quando Jesus está ali no Getsemane e ele mesmo confessa, ele fala: a minha alma está angustiada até a morte. Havia um sentimento no próprio Jesus, no próprio Deus encarnado, havia um sentimento de angústia tão profundo que era como se ele estivesse morrendo, né? E você vê o próprio Cristo falar aquilo, é lindo, porque te dá a liberdade de dizer, cara, eu sou apenas um humano normal que sinto isso, né? Que tenho essa sensação que às vezes a minha alma vai se sentir angustiada até a morte. Por outro lado, esse mesmo Cristo, ele também me mostra que, independente de sentir, eu decido caminhar naquilo que é a vontade do meu Pai para a minha vida, né? Eu tenho uma vontade diferente da do Pai, mas que seja feita, que seja estabelecida a vontade do Pai. Faça-se a tua vontade, não a minha, né? O próprio Senhor Jesus ora isso 3 vezes e fica muito claro. E eu falo isso porque, assim, eu sei que isso é o próprio Espírito Santo nos capacitando. O próprio Espírito Santo, né? A Bíblia fala ali
que quando Jesus se batiza, abre o céu sobre ele, e o Espírito desce em forma de pomba, né, sobre Jesus, e ele fala, né, o próprio Deus dá testemunho de Jesus, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E isso vale para a gente também, né? Essa citação vale para a gente, né? O Espírito Santo veio sobre nós e ele testifica em nós que nós somos filhos e filhas amados em quem Deus tem todo o prazer. Isso é uma coisa que é a base das nossas identidades, que é extremamente importante e que nos capacita a passar pelas dificuldades da vida. Só que isso é formado na intimidade, nesse relacionamento, nessa comunhão. E é muito interessante pensar, por exemplo, eu brinco que tem um texto que eu acho muito legal e que fala assim, tipo, ame-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso, né? Cara, é muito legal quando você experimenta isso diante de Deus, assim, quando você percebe que você não merece ser amado, mas o amor de Deus te envolve, te abraça de tal jeito que te constrange, tá ligado? E, e eu passei algumas vezes por momentos em que eu me senti assim a pior das criaturas e que eu realmente sabia, cara, tipo, Deus, tipo, ficar, você percebe quem eu sou, cara, tipo, você entende quem eu sou, tipo, e o Espírito Santo, sabe, me acolher, me envolver, me abraçar, me amar. É nesse lugar de comunhão, é nesse lugar de intimidade em que a gente é transformado, em que a gente é edificado, em que a gente é aceito, em que a gente é fortalecido, em que a gente é preparado. Porque é muito bom, cara, você poder estar num lugar em que você não depende necessariamente da sua performance para ser aceito. E quando a sua performance não é a melhor, você é rejeitado. Você sabe, tipo, cara, você não serve mais porque você não pontuou como deveria, você não fez ou não se comportou como deveria. Mas pelo contrário, cara, se você tem um coração sincero, e eu quero reforçar uma coisa aqui que é muito lance de sobre oração, né? Eu quero muito reforçar isso porque eu acho que a oração, muitas vezes, a palavra oração, para muita gente, ela se tornou um negócio meio místico, meio. ahm, desculpa, que traz um peso que não deveria trazer. E eu quero te dizer, ressignifica a palavra oração. Tipo, porque para mim, orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Então, muda o sentido se a palavra oração traz um peso muito grande para você. E aí, tipo, as pessoas falam assim, tipo, eu vejo isso até porque às vezes você fala assim, então, agora vamos orar. E aí algumas pessoas já têm um comportamento, já mudam a atitude, já mudam a postura e, né? E tipo, e eu não estou dizendo que a gente não tem que ter reverência a Deus, mas é que, cara, a oração, velho, é um negócio que deveria me levar para um nível ainda mais de intimidade, de comunhão. Então, assim, não é um protocolo, não é um ritual. Deus está pouco interessado nessas questões ritualísticas, cara. Deus está pouco interessado em protocolos. E, tipo, ele quebrou vários, Jesus quebrou vários protocolos, vários. Entendeu? Tipo, e ele falando pra mulher ali, samaritana, ele fala assim, né? A mulher perguntando sobre isso, tipo, mas Deus, onde a gente tem que te adorar? Uns dizem que é tal lugar, outros dizem que é tal lugar. E aí Jesus fala pra ela assim, olha, vai chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então, assim, cara, a sua oração, a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, importa que seja em espírito e em verdade. E por que eu tô falando isso? Cara, não crie um personagem para se relacionar com Deus. Não diga para Deus o que você acha que Deus quer ouvir. Deus conhece os nossos corações. Eu não preciso, sabe, tipo, criar uma postura para impressionar Deus. Tipo, o que eu posso fazer para impressionar Deus, velho? O que eu posso. Houve uma época na minha vida que eu até desejei surpreender Deus, fazer uma surpresa para Deus. Até as bobices, né? Eu até falei para Deus, Deus, tipo, se eu quisesse fazer uma surpresa para o Senhor, você teria que se ordenar não saber o que eu quero fazer, porque você sabe todas as coisas. Então, tipo, como é que eu faço uma surpresa para Deus, né? Mas essas coisas, esses desejos, eles nascem, cara, acho que de um coração que é marcado por esse relacionamento, por essa intimidade, assim. Porque você fica tão apaixonado por Deus e por esse relacionamento que você começa a desejar, tipo, cara, como eu faço algo para Deus? Né? Como eu posso? Porque, assim, aí você fica numa, até, e nem é pelo lance de impressionar a Deus. É só porque quando você ama alguém, quando você se importa, você quer fazer, tá ligado? Não é pelo lance da obrigação, ou pela troca, ou pela barganha, ou porque, tipo, cara, eu quero algo em troca, entendeu? Mas é que, tipo,
esse lugar de intimidade, de comunhão, ele te marca e te leva para um nível diferente de relacionamento. E eu acho que tudo isso começa numa oração que é verdadeira, que é sincera, que não é uma oração, sabe, ritualística, que não é uma oração que diz para Deus aquilo que a pessoa acha que deve ser dito, que não é uma oração repetida, que não é. Veja, e eu não estou aqui diminuindo o Pai Nosso, né? Não é isso que eu quero dizer, mas que não é uma repetição de palavras, cara. Não é que eu vou pegar a Bíblia e vou ler o Pai Nosso e vou dizer, ó, Deus, é isso. Então, tipo, é isso. Não, cara. Aquilo é um modelo, velho. Não é um mantra. Não é pra você ficar repetindo aquilo, saca? Não é, tipo, ali é carregado de princípios. Mas não é pra você fazer daquilo um amuleto. Não é pra você pegar e imprimir aquilo e colocar num cordãozinho e levar na rua. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não faz sentido. Não faria sentido Jesus morrer numa cruz para isso. Não faria sentido o Espírito Santo vir sobre as nossas vidas, vir viver em nós para isso. A gente poderia fazer tudo isso. Se fosse sobre repetir palavras apenas, cara, não precisava de nada disso. Nada disso. Nada disso era necessário. Então, assim, eu vejo Deus atendendo orações simples, como a de Jabez, né? Que, cara, uma oração simples que foi atendida. Eu vejo Deus atendendo a oração de Jacó, que foi uma oração cheia de interesse, mas foi sincera, cara. Foi verdadeira, foi de verdade. Jacó realmente foi sincero e falou: Deus, se o Senhor me der 100, eu te dou 10. Né? Tipo, não falo desse jeito, mas tipo, em miúdos, né? Parafraseando o que ele disse, tipo, é isso. Tipo, cara, me dá 10. Ó, Deus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato legal? Você me dá 100, eu te dou 10, hein? Tipo, Deus, cara, tipo, alguém me fala uma proposta dela, fala, nossa, que proposta da hora, velho. Tipo, mas eu sei que aquela oração de Jacó foi verdadeira. Poderia até estar carregada de interesse, mas ela foi de verdade. Ela foi genuína. E Deus sabia disso, cara. E Deus ouviu a Jacó. Então, eu penso que a gente precisa sair desse lugar do misticismo religioso, da repetição de mantras, de uma oração cheia de performance e de pouca verdade. Deus está pouco interessado na sua performance, cara. Deus está pouco interessado nisso. Mas Deus tem muito interesse na verdade do seu coração. E principalmente para que você ouça, para que eu ouça, para que nós possamos ouvir o que há no nosso coração. Não é nem que Deus, tipo, só vai tomar conhecimento quando eu abrir a boca. A Bíblia fala que ainda não te chegou a palavra à boca e eu já conheço, né? Então, assim, não é porque Deus quer saber, porque se você não falar ele não vai saber. Não, não é por isso. É que quão disposto a ser sincero com Deus você está? Quão disposto você está de se desnudar diante de Deus, de fato tirar as vestes diante de Deus? Por que não era necessário vestes no Éden? Por que não precisava cobrir a nudez? Porque Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado em. Deus está desejoso, não é nem preocupado, né? Deus está desejoso de um relacionamento de verdade, sem roupas, sem vestes, sabe? Sem pele, sem uma cobertura, sem. É sobre, tipo, ser de verdade, sabe? Porque como eu posso dizer que eu tenho um relacionamento verdadeiro se ele não é baseado na verdade? Se não há transparência no que é dito? E o melhor de tudo isso é que eu quero dizer que, assim, cara, eu posso afirmar isso porque eu tenho experimentado isso. Cara, é muito bom poder ser 100% você sem ter que se preocupar em ser rejeitado. Cara, eu já falei cada groselha para Deus e eu vou falar para vocês, irmãos. Eu tenho no meu relacionamento com Deus, eu me sinto muito à vontade para falar qualquer coisa, coisas que eu não falaria para ninguém, ninguém, nem as pessoas mais íntimas, nem meu pai, nem minha mãe, sabe? Para ninguém. E eu tenho liberdade de falar para Deus e eu falo porque assim, é, eu nunca fui, mesmo nas coisas mais horríveis que eu já falei para Deus, eu já falei muita coisa zoada para Deus, galera, muita coisa, velho. E mesmo nas coisas mais terríveis, Deus nunca veio e falou: ah, é? Peraí que eu vou te dar uma voadora. Nunca, velho. O Espírito Santo vem com o amor dele e me constrange de tal forma, cara. E eu sou tão cascudo. Irmãos, se vocês soubessem como eu sou uma criatura bisonhenta. Rapaz, esse meu coraçãozinho peludo. Meu Deus. E aí o Espírito Santo vem e me constrange com amor, mano. E aí, esse amor, cara, me constrange de tal forma que ele fala assim, nossa, Deus, sabe, tipo, você entende, tipo, por isso que eu falo assim, tipo, quando você chega nessa posição de dizer assim, Deus, você entende, velho? Você sabe que eu sou, você entende, cara?
Tipo, Deus, se eu fosse o Senhor, eu não me escolheria. Tá ligado? Porque, tipo, mas é esse amor te constrange. Então, Isso é muito sério, mano. Exatamente isso, mano. E, assim, e eu vejo que a gente tem confundido algumas coisas, e isso tem nos roubado de ir para esse lugar de transparência, de na prática a gente entender que o amor de Deus ele é verdadeiramente incondicional, porque a gente, de certa forma, a gente está querendo merecer, mano. E a gente às vezes não percebe, mas a gente está querendo merecer porque a gente quer ter o controle. A gente não quer ir para esse lugar de dependência do Senhor, de uhum, intimidade, de dependência do Senhor. Então, de certa forma, a gente está querendo merecer. O Senhor ministrava no meu coração assim, às vezes o Espírito Santo faz algumas perguntas já e às vezes, por algum tempo, mano, eu tratava a santidade como se a santidade fosse para mostrar o quão esforçado eu sou, né? E a verdade, e a verdade é que a rapaz, santidade é, mano, para que a natureza de Deus seja conhecida através de mim, para que as evidências da natureza do Senhor seja manifesta através de nós. E isso tem acontecido, a gente, essa dificuldade da gente ir para esse lugar assim, da gente ter liberdade, de falar para o Senhor, Senhor, estou tendo dificuldade nisso aqui, como é que é isso? Me ajuda aqui. É justamente porque a gente tem confundido, mano, espiritualidade com religiosidade. E aí a gente foi para esse lugar místico, aí o caminho ficou muito distante, mano. Porque quando a gente confunde a espiritualidade com a religiosidade e a gente não percebe que Deus, Jesus ele se despiu da sua divindade, porque ele vem nos ensinar a ser humano. E a gente insiste em querer ser divino. E aí fala da queda, né? Porque quando nós caímos, não foi tentando ser um humano melhor. Nós caímos sendo tentados a ser um divino e a gente insiste em querer estar nesse lugar de divindade, quando o Senhor nos insiste em trazer para esse lugar de humanidade e nos ensinar que nós somos a expressão humana de Deus. Ele não precisa de uma expressão divina, ele já é essa expressão. E a gente está, assim, buscando, principalmente porque às vezes a gente é tentado a aprender a orar em ambientes de comunidade, e muitas vezes a gente vai tendo essa ideia de oração como algo assim, algo para poucos, né? O clericalismo ainda está no nosso meio de forma muito sutil, não de forma sutil, mas de forma assim muito forte no nosso meio. Isso tem nos atrapalhado de ir para esse lugar de comunhão, de dependência, de leveza. E falar assim, independente de como eu estiver aqui, o amor do Senhor por mim, ele continua sendo o mesmo. Você tendo essa consciência, não esse entendimento apenas de palavras, mas você tendo essa consciência, nós vamos, nossa vida fica muito mais leve. Não fica mais fácil, mas fica mais leve, fica mais boa, né? Às vezes eu falo com é, os meninos, eu falo assim, casamento é muito bom, uhum, não é mais fácil, mas é melhor do que a vida de solteiro. Talvez a vida de solteiro é mais fácil, mas a vida de casada é muito melhor. Então, às vezes, a gente está buscando a bondade na facilidade, e não está, né? Na verdade, a bondade está em cumprir um propósito que nós fomos designados para cumprir. E aí nós temos plenitude e satisfação nisso. é. Sabe que você falou um negócio aí, mano? É interessante desse negócio do clericalismo. Eu acho que a gente precisa sair também dessa posição de tentar fazer. Eu acho que boa parte, talvez a gente aprenda a orar no coletivo e não aprende a orar no privado, né? E aí talvez, como a gente muitas vezes aprende a orar no coletivo, a gente tenta, como é coletivo, fazer uma oração ali que é cheia de performance, né? Que às vezes, tipo, você tá ali, tipo, preocupado, olha, o outro falou aquilo, né? O outro. E assim, não quero entrar no mérito, né? Mas às vezes, tipo, né? Às vezes a gente vê, assim, até a própria questão de toda uma introdução, né? Assim, é, todo um mantra, né? Para entrar na tua presença, excelentíssimo Deus, glorioso Pai. E veja, eu não estou dizendo que você não deve chamar de Deus de excelentíssimo, de glorioso, de. Mas, assim, primeiro, você não vai entrar na presença de Deus naquele momento. Ele habita em nós, né? Então, tipo, quando você está lá no banheiro fazendo número 2, ele está lá também. Entendeu? O Espírito Santo não vai dar um rolezinho assim, ah, nossa, né? Tipo, não vai. Você está lá despido, tomando banho, o Espírito Santo está lá também.
Quando você está lá em algum lugar, pecando, fazendo alguma coisa, quando nós estamos, né? Que tô falando isso às vezes, parece que tô falando assim, tipo, quando você, eu falo você e me incluindo, tá? Quando Nossa. nós, que eu sou essa criaturinha também, né? Não tô aqui me colocando no grupo que, não, eu sou o perfeito que não faz essas coisas. Não, tô falando nós. Quando nós estamos lá cometendo algum delito, cometendo alguma coisa que é errada, o Espírito Santo está lá. E não se ausenta, não vai embora. Então, a presença, nós somos a arca da aliança da nova aliança, né? A arca da Exatamente. aliança que transportava a presença de Deus no Antigo Testamento somos nós. É você, sou eu, né? Então, se você tiver a revelação disso, talvez isso também ajude a simplificar o seu relacionamento com o Pai, né? Com o Espírito Santo, esse relacionamento para dentro. Não é um relacionamento para fora, para o meu irmão ver a minha performance, para o meu irmão aplaudir. Nossa, como o irmão é eloquente enquanto ora. Tipo, X, velho. Entendeu? Porque você não está orando para as pessoas. Não é para as pessoas. Não é para o aplauso das pessoas. E se é para o aplauso das pessoas, como o próprio Deus disse, se você faz para isso, você já teve seu galardão. Então, se você está fazendo, né, uma oração toda rebuscada, cheia de frufru, para impressionar alguém e alguém aplaude a sua oração, pronto, você já teve seu galardão. Parabéns, que você conseguiu. Uma dúzia de aplausos. Vai mudar o que Meu sua Deus. vida? Uma dúzia de aplausos, né, velho? Então, não é sobre essa performance, não é sobre aplausos, não é sobre, cara, o quanto as pessoas veem a minha oração, mas é o quanto eu carrego de sinceridade para Deus. Então, eu acho que de verdade, acredite em mim, irmãos, assim, é libertador poder ser plenamente você, poder ser plenamente sincero, poder ser plenamente transparente, poder dizer onde dói, poder dizer como você se sente, poder vomitar suas feiuras sem que haja o medo da rejeição, sem que haja o medo de tipo assim, eu não sirvo mais, a minha performance não agrada, eu não sirvo, eu não sou aceito, eu sou rejeitado. Não, nós precisamos. O pecado, ele nos marcou com um sentimento de rejeição, né? Nós nos sentimos rejeitados de forma inconsciente, nós nos sentimos rejeitados. E o contrário da rejeição é a aceitação. E em Cristo nós fomos aceitos. Então, quando eu vou para esse lugar de intimidade, para esse lugar de relacionamento, para esse lugar de comunhão, esse sentimento de rejeição implícito e oculto, que eu nem sei, muitas vezes eu nem sei. Eu lembro quando o Espírito Santo começou a falar sobre rejeição comigo, eu falei, mas não sou rejeitado, não me sinto rejeitado. Cara, falando do Espírito Santo que eu não me sentia rejeitado, velho. E o Espírito Santo começou a trazer É luz, outra mano, pessoa, né? o Espírito Santo me falando, me mostrando assim. Cara, o Espírito Santo me fez lembrar coisas que eu senti quando eu tinha 6 meses, velho. Eu liguei pra minha mãe, velho, pra saber, pra você ter uma ideia. Eu liguei pra minha mãe pra saber, mãe, tal coisa assim, tipo, cara, tipo, liguei pra minha mãe, mano. Liguei, tipo, o Espírito Santo, quando quis tratar a rejeição na minha vida, cara, me levou atrás, velho, e começou a me mostrar coisas. E eu tive que ligar pra minha mãe pra saber e pedir, mãe, então coisa assim, o que aconteceu com tal idade? O que aconteceu com tal idade? O que aconteceu com tal idade? Porque, tipo, eu não tinha condição de lembrar daquelas coisas. E a minha mãe foi me falando, me ajudando. E assim, cara, o Espírito Santo quer nos curar dessas rejeições, desse sentimento de rejeição. O Espírito Santo quer tirar isso de nós. Por quê? Porque ele quer levar para o lugar da aceitação, que é o oposto da rejeição. E não importa, tipo, se a minha mãe falhou comigo, se meu pai falhou comigo, se a minha avó, minha tia, o gato, o papagaio, o periquito, não importa, velho. Sabe? Não importa se eu tomei um pé na bunda de alguém, né? Tipo, não importa. Assim, eu sou aceito. Em Cristo eu sou plenamente aceito. E, cara, isso E aí? é curador. Isso é Libertador. libertador. Por isso que eu quero insistir, irmãos. Não existe lugar melhor para ser curado disso do que nessa intimidade, nesse relacionamento, nessa profundidade de comunhão com o Espírito Santo. Exatamente. Sabe, mano, dentro disso aí que você está falando, e assim, o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração acerca disso, principalmente para trabalhar aqui no nosso meio aqui, a questão de às vezes a gente está num ambiente onde está se enfatizando muito as promessas de Deus, mano. E a gente tem esquecido que muitas das coisas que Deus tem para nós já não é mais uma promessa, é uma realidade. E muitas vezes a gente não está desfrutando daquilo que já é uma realidade, a gente está achando que a gente vai desfrutar daquilo que ainda é uma promessa. Nós precisamos entender
e aceitar que perdão de pecados não é mais promessa, isso é uma realidade. A cura da rejeição não é mais uma promessa, é uma realidade. Isso aí. A perda do medo não é mais uma promessa, é uma realidade. A culpa que foi retirada, ser liberto da culpa, do medo, da rejeição, isso não é promessa para a igreja, isso é uma realidade. E se a gente não entender isso, nós vamos estar achando que isso ainda é uma coisa que vai acontecer. A gente ainda está esperando Jesus morrer para a gente ser liberto. Mas, na verdade, a boa notícia do Evangelho é justamente isso. Já está liberto. Eu tenho dito em algumas oportunidades que o Evangelho é Deus dizendo, né? O que depender de mim, a gente volta para o Éden. E a gente não está nesse lugar de intimidade, a gente ainda está sofrendo coisas que já nos foi dado. Nós precisamos, assim, para ontem, mano. E, assim, é lógico que isso não é um estralar de dedos. Isso é na medida que a gente vai nos dispondo para esse lugar de intimidade, de comunhão, de relacionamento. Essas coisas vai vindo à luz a nossa mente, a gente vai sendo libertas dela. Quantas pessoas estão, assim, há muitos anos inseridas num contexto, mano, e ainda está buscando aprovação, e ainda está carregando coisas de que um ex-relacionamento falou, que ainda está com medo de falar acerca do Evangelho do Senhor. Outro dia, uma irmã falou assim: o que eu faço para me perder o medo, para me poder falar de Jesus para outras pessoas? Eu falei assim: é muito fácil. É só você ser liberta. É só você aceitar Jesus. Porque uma vez que você aceitou Jesus, não, os missionários moravianos, eles carregavam uma máxima, mano, que assim, eu acho que traduz muito. Eles diziam que é impossível você ter experimentado do amor de Deus e não desejar que outras pessoas experimentem. Só que como nós ainda não experimentamos desse amor, e esse amor ainda é um discurso na nossa boca, a gente tem falado como quem conhece, vivido como quem nunca viu, a gente ainda está tímido. Ah, será que eu... Mano, eu tô nem aí que eu vou ser rejeitado, não tem como eu ser rejeitado, uma vez que eu já sou infinitamente aceito. Plenamente aceito, Então, né, se cara? está resolvido. Então, perdão de pecados, queridos, não é promessa, é uma realidade. E aí, se você pega os desdobramentos disso, também é uma realidade. A gente se liberta da culpa, da rejeição, tantas pessoas, mano, assim, com medo, e isso tem, pelo menos no meio que eu estou inserido, é assustador a quantidade de mulheres que estão com medo de entrar em outros relacionamentos, porque por causa da ferida da rejeição. E assim, a gente fala, mas parece que a gente fala para uma parede, mas é justamente porque é sobre ir para esse lugar de intimidade, de comunhão, falar, pô, mano, bem próximo, e eu estou liberto, entendeu? É assim, nós precisamos, assim, para ontem, queridos, desejar esse lugar de intimidade. Por várias vezes, mano, e assim, testemunhando algo meu aqui, eu bati a minha cabeça no piso do meu quarto, dizendo, falou, Senhor, eu preciso conhecer esse Deus que eu vejo as pessoas falarem. Mano, insistidamente, assim, porque eu não sentia. É tanto que quando eu me converti, a minha ideia era, se não for isso que eu me converti no encontro, né? Se não for isso que estão falando, eu dou fora. Tô fora, o que eu perdi? Não perdi nada. E aí eu bati a cabeça e falei, Deus, eu quero experimentar desse Deus que estão falando. Mano. E aí, falei, Jesus, é sobre isso, mano. É sobre esse lugar, a gente desejar esse lugar de intimidade com o Senhor. De Amém. intimidade, de dependência com o Senhor. Aleluia. Mano, e você falou um negócio aí que me fez pensar, né? Um negócio que, assim, eu brinco, né? Eu sempre falo assim, cara, Deus, né? O homem faz a caca e Deus paga a conta. É sempre assim, né? O homem faz a caca e Deus paga a conta. E eu vejo, às vezes eu vejo com as pessoas que falam assim, não, mas eu não vou mais à igreja, não, eu não frequento. Ah, porque, tipo, porque fulano fez assim, porque fulano fez assado. Eu falo, "Não, o que Deus tem a ver com isso, né? Porque a igreja é sobre Deus, não a noiva, é o corpo, é sobre Deus, não é sobre o pastor A, o irmão B, é sobre Deus, cara. Então, tipo assim, o homem faz a caca e Deus paga a conta, né? E você falou, né, tipo, eu tenho conhecido muitas mulheres que têm tido medo de se relacionar por conta da marca da rejeição, né? Que foram marcadas por relacionamentos frustrados carregam uma marca de rejeição que as tem impedido de se relacionar novamente, se abrir a novos relacionamentos, né? Você Verdade. falou isso, né? Não sei como não sei se é de Sim, repente sim. pessoas que você tem acompanhado aí.
Mas é interessante pensar, porque assim, tem até um ditado que uma amiga querida minha lá do Brasil falava sempre, que era cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. E, cara, e linguiça é um negócio que deveria dar prazer pro cachorro, mas ele tem medo da linguiça. E ele não está desfrutando da linguiça Exatamente. porque ele teve uma experiência passada com algo que o faz lembrar de linguiça, e aí ele rejeita a linguiça e deixa de Jeito. desfrutar da linguiça porque ele foi mordido de cobra, entendeu? Então, o que tem a ver isso com o que a gente está falando aqui é que às vezes as pessoas elas são marcadas por maus relacionamentos e elas atribuem e carregam isso para todos os relacionamentos, inclusive para o relacionamento com Deus. Ela não se abre para viver uma intimidade com Deus, um relacionamento que se joga, porque ela já não se sente segura mais em se jogar em relacionamento nenhum, entendeu? Exatamente. Por isso que eu tô falando assim, tipo, a rejeição, ela nos colocou numa posição, o pecado, né? A consequência do pecado lá no Éden, essa separação, ela nos colocou numa posição de rejeição, e esse sentimento de rejeição nos impede de desfrutar da plenitude do caráter de Deus, do amor de Deus, da identidade de Deus. Só que a cura está justamente nesse relacionamento. A cura para nossa rejeição está justamente nesse relacionamento de aceitação, né? Então eu quero de novo insistir, né, com quem está ouvindo, com quem vem ouvir. Cara, vai para Deus. E mesmo que você não tenha o hábito de ler a Bíblia, eu quero te incentivar, comece a orar de forma sincera para Deus. Comece a dizer para Deus, Deus, se isso é verdade, se é assim, fala comigo. Eu, eu, eu desejo de todo o meu coração, eu quero ser marcado por uma experiência pessoal. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Se isso é de verdade, então fala comigo, né? E assim, irmão, de todo coração, a gente tem zero interesse aqui de anunciar para os irmãos como disse Paulo, um evangelho de palavras de persuasão humana. Mas nós queremos anunciar um evangelho que seja pela manifestação do Espírito e do poder de Deus. Então, o que a gente deseja, e nós oramos por isso, que em nome de Jesus, cada pessoa que venha ter contato com essas nossas lives, com esses nossos vídeos, que elas sejam marcadas pela presença do Espírito Santo. Eu quero mesmo declarar que as nossas Em lives nome sejam saturadas da presença do Espírito Santo. Que onde quer de que você esteja assistindo essa live, que você seja marcado pela presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo em toque nome você, onde quer que de você Jesus. esteja. Que a Em nome presença de Jesus. poderosa do Espírito Santo, que não está limitada por geografia, que não está limitada por tempo, espaço, por idioma, por nada, que essa presença poderosa que cura, que liberta, que transforma, que ela marque você agora. Sabe, que ela Em nome toque de o seu Jesus. coração, que ela incendeie seu coração, que ela te revele o Cristo, que ela te revele esse amor poderoso, que ela te revele o quão precioso você é para Deus, ao ponto de Deus entregar Jesus numa cruz por nós, por amor. Então, que esse sentimento de aceitação que habita no Espírito Santo marque, invada o seu coração, preencha o seu coração de forma poderosa. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, meu desejo. A gente está indo agora para uma hora de live e eu queria propor que a gente encerrasse por aqui. É, acho que até por conta de duração mesmo. E, irmãos, assim, quero enfatizar o que foi dito no início. Nós queremos construir algo em função do corpo, em função do conjunto, em função da comunidade, né? Nós, mas ao mesmo tempo a gente não quer ser refém de expectativas. Esses dias eu vi uma pessoa próxima comentar que já não falava de determinado assunto porque tinha não sei quantos milhões de seguidores e isso ele percebia que de comentar aquele assunto alguns seguidores deixavam de seguir. E desculpe a franqueza, quero te dizer uma coisa, eu estou pouco interessado em seguidores, estou pouco interessado em números. Eu não quero ser refém e escravo da expectativa de ninguém. Então eu não vou deixar de falar o que deve ser falado, eu não vou deixar de abordar o que deve ser dito, entendeu? Não vou deixar de me posicionar e de compartilhar as verdades bíblicas, até porque eu estou aqui justamente por isso. Então, me perdoa, né, se fizer é, algum desconforto, se gerar algum desconforto, eu quero te dizer bem-vindo ao clube, porque o Espírito Santo também gera desconforto no meu coração. Ninguém é transportado para um novo nível em zona de conforto, em espaço de comodidade. Então, se você de fato quer evoluir, melhorar e ser transformado, se te interessa parecer com Jesus, eu quero te dizer, vai haver desconforto, porque evangelho
é sobre negar-se a si mesmo. Então, eu quero dizer, nós não temos interesse, nós não estamos abertos, não estamos vendendo, né, aqui um produto no sentido de queremos seguidores. Óbvio que nós queremos que pessoas nos sigam, que elas curtam o nosso conteúdo, que elas compartilhem, mas com o intuito de que isso seja transformador, edificante, e não porque alguém vai nos pagar por isso. Eu tenho, inclusive, zero interesse em me tornar um funcionário de uma denominação. Não quero que denominação nenhuma pague meu salário, né? Nunca aconteceu isso, graças a Deus, e não é um desejo, a menos que Deus me mande de forma clara. Mas eu quero dizer que não é meu interesse, porque eu quero ser livre nas pautas, saca? Para não ter que estar sujeito, não, mas ó, você não pode falar sobre isso, ó, você não pode falar sobre aquilo, não, mas isso daí vai tocar num grupo tal, aí isso vai gerar, cara, a minha pauta é que o Evangelho diz, e eu, me perdoem o jeito, mas tô pouco me lixando para negócio de número de seguidor, não fazer videozinho legal, dancinha, TikTok e qualquer coisa do tipo para atrair ninguém para cá. Eu acho que esse é o mesmo coração do Ed, conhecendo o Ed de próximo, do tempo que a gente caminhou e do tempo que a gente tem caminhado junto. Eu penso que é exatamente isso que está no coração do Ed. Então, é Mano, é isso. isso, né? É isso. Pessoal, muito obrigado, assim, privilégio que nós temos de ter esse tempo junto, tratando aquilo que o Senhor nos encorajou a estar tratando, né, mano? E nós possamos estar fiel naquilo que o Senhor nos propõe a fazer. E essa é a nossa proposta. E, mais uma vez, irmãos, nós estamos abertos a feedback. Feedback no sentido da gente poder melhorar aquilo que a gente poder entregar melhor aquilo que o Senhor nos confiou, né? E nós estamos abertos a isso e que os irmãos tenham liberdade para isso, inclusive para fazer perguntas, para a gente poder tratar de alguns assuntos. Eu acho que na medida que a gente vai avançando, a gente vai poder falar de algumas coisas mais sensíveis, né, mano? Que é necessário falar para a gente poder trazer luz e maturidade para as nossas vidas. Amém, man? Eu acho que é isso, né? Beijo, povo lindão. Que o Senhor abençoe poderosamente cada um de vocês. Amém. Nos vemos nas próximas. Nas próximas, né, mano, Ed? É isso. Tchau, tchau, mano. Tchau, tchau, Gabi. Tchau, tchau, Lu. Tchau, tchau.